nós estamos passando por dias de revelação. Quando nós temos momentos de unção, palavra ungida, pregação ungida. Mas existe uma outra coisa mais linda, mais profunda, que é justamente a palavra de revelação. Aquela pregação onde Deus nos revela. Revela coisas que nós não sabemos. Você sabe que revelar é abrir o véu, é retirar o véu. O véu está na frente. Então, o Senhor, porque só Ele pode fazer isso, Ele revela, Ele retira o véu. Interessante que na própria fotografia o que acontece é isto. Ali está a chapa. Se tira justamente o véu, então aquilo que foi impresso pela luz vem. E aí surge a fotografia. Revela realmente o Senhor. Faz com que tenhamos momentos de revelação. Que as revelações que tu tens, Senhor, nos sejam dadas. E que o nosso coração, Senhor, e que a nossa mente se dobre, seja dócil, seja obediente à tua revelação, nosso Senhor e nosso Deus. Nem precisa o conjunto, canta comigo. Revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande amor, se eu conhecer, nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Amém. Pega comigo o primeiro livro dos Reis, capítulo 17. E a respeito de Elias, para facilitar na nossa Bíblia, TEB, tradução ecumênica da Bíblia, 396. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Deus estava preparando Elias, o seu profeta, para uma grande missão. Mas ele precisava preparar Elias. E como é que Deus preparou Elias? Deus preparou Elias fazendo com que ele dependesse de Deus em tudo. Você sabe que a primeira coisa que pega a gente é o estômago. Na hora que falta comida. Interessante que a primeira tentação sobre Jesus, lá no deserto, foi justamente no estômago. O diabo viu que Jesus tinha ficado todo aquele tempo sem comer. A primeira coisa que ele chegou para Jesus e disse: faz com que essas pedras se transformem em pães. Por isso Deus quis que Elias dependesse de Deus em tudo e começou a prepará-lo através do estômago, através da necessidade de alimento. Acompanha comigo. Elias, o tisbita, habitante de Gileade, disse a Acabe: certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nesses anos nem orvalho, nem chuva, a não ser se a minha palavra o ordenar. Era uma profecia. E realmente, a partir daí, não houve mais chuva. E ficou tão seco que nem orvalho havia. A terra ficou seca, 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 seca. E daí uma carestia tremenda sobre toda aquela terra. Versículo 2. A palavra do Senhor veio a Elias: vai-te daqui, dirige-te para o oriente e esconde-te na torrente de Carite, a leste do Jordão. Porque a partir daquele momento, o rei Acabe, e pior ainda, a esposa dele, a mulher de Acabe, a rainha
Jezabel queriam por tudo acabar com Elias, matar Elias. Porque eles não aguentavam mais o profeta, porque o profeta trazia justamente o sistema de Deus. O profeta trazia a verdade de Deus. E Acabe, especialmente a sua esposa Jezabel, que era idólatra, que era pagã, não suportavam aquela verdade, não suportavam o sistema de Deus. E ainda mais quando Elias disse que por causa daquilo tudo, por causa daquela impiedade, por causa daquela idolatria, por causa daquela desobediência a partir do rei e a partir da esposa do rei, e daí todo o palácio do rei, a corte, desobedeciam frontalmente às ordens de Deus, e claro, a desobediência pegou no povo todo como praga, e o povo estava desobediente a Deus. Na hora que Elias disse, por causa disso tudo, haverá seca sobre a terra, e não vai chover nada, nem mesmo orvalho vai haver. E eles viram que realmente a terra secou, e aí não havia nem o que comer. Em vez de se converterem, em vez de se dobrarem diante da palavra de Deus através de Elias, eles começaram a perseguir Elias, e Jezabel queria matar Elias. Foi por isso que Deus disse a ele, versículo 2, a palavra do Senhor veio a Elias: vai-te daqui, foge daqui, vai-te daqui, dirige-te para o oriente e esconde-te, era para se esconder mesmo, na torrente do Carite. Era um riozinho que tinha lá, a leste do Jordão, um afluentezinho do rio Jordão. Assim poderás beber da torrente. E eu ordenei aos corvos que te alimentem. Ele partiu, obedeceu a Deus, e agiu conforme a palavra do Senhor. Foi morar na torrente de Carite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, e ele bebia na torrente. Você sabe que corvo é a coisa mais inconveniente para trazer alimento para alguém, né? E Deus arrumou justamente corvo para trazer pão e carne para Elias, e 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Quer dizer, Elias dependia totalmente de Deus. Deixa eu já começar a dizer para você, gente, nós estamos num mundo igualzinho àquele do rei Acabe e de Jezabel. Um mundo idólatra, um mundo pagão, um mundo egoísta, e por causa disso, um mundo desleal, mentiroso, hipócrita. Nós estamos num mundo de ganância, de ambição, e por isso de uma tremenda corrupção. Estamos. E as consequências estão aí. Toda a situação econômica que nós vivemos é por causa disso. Na verdade, as potências do mundo estão falidas economicamente. Eu não preciso lhe explicar muito isso, os noticiários estão dando a todos os dias. Quem podia imaginar que o Japão entrasse em crise econômica? E a gente sabe muito bem que o próprio Japão tem dívida externa, que o próprio Japão está falido economicamente. A Rússia, os países da Europa, o Brasil nem se fala. O próprio Estados Unidos tem uma dívida externa fora do comum. Quer dizer, está todo mundo devedor, está todo mundo falido. Mas nós não estamos tratando aqui de questões apenas econômicas, não. A causa de tudo isto é o profundo egoísmo, é a profunda ganância, é a profunda ambição. É um sistema do mundo, é um sistema do príncipe do mundo, é um sistema do velho homem, que tem como consequência tudo isto. E daí a miséria, e daí a fome, e daí as doenças. Veja o que acontece com a nossa saúde, veja o que acontece com a nossa educação. Tenha certeza, agora na campanha política, todos os políticos vão falar a respeito da saúde e dos planos que eles têm a respeito da saúde. Eles vão falar de tudo
todos os planos que eles têm a respeito da educação, das escolas, e etc, 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 etc. Pergunta para mim se vai mudar alguma coisa. Pergunta para você se vai mudar alguma coisa. E por que é que não muda? Nem é porque as pessoas não queiram. É porque justamente a causa está no coração dos homens. E criou-se um sistema totalmente oposto ao sistema de Deus. E sabe, gente, esse sistema ele vai de tal maneira caminhar que conosco não vai ser desse jeito assim de seca e por isso faltar alimento. Não, é por causa da própria situação, é por causa do próprio sistema. Todos nós igualmente passaremos por carestia tremendas, por crises tremendas. Vai se chegar o dia em que se tem dinheiro, mas não tem o que comprar. Até os que tiverem dinheiro não terão o que comprar. Mas especialmente nós cristãos, nós que pela graça de Deus estamos entendendo as coisas que Deus está nos revelando, como acontecia com o profeta Elias. Nós que pela graça de Deus pulamos fora do sistema do mundo, do sistema do príncipe do mundo e viemos para o sistema de Deus e queremos ser coerentes e viver o sistema de Deus. Nós que graças a Deus deixamos de cultuar o príncipe deste mundo para adorar unicamente a Deus. Nós que deixamos, pela graça de Deus, de obedecer o príncipe desse mundo e as leis dele, os princípios dele e os moldes dele, e nos entregamos totalmente a obedecer o Senhor nosso Deus, as suas leis, os seus mandamentos. Como Elias, nós seremos tremendamente perseguidos. Seremos. Mas não fique com medo de ser cristão, não. Porque também os que não forem cristãos passarão pela crise, porque veja, não foi somente Elias que passou pela crise. O próprio rei Acabe, a própria rainha Jezabel, os próprios homens e mulheres da corte de Acabe, os nobres, os príncipes, o povo todo, também os que não obedeciam a Deus passaram pela crise, não tinham água, não tinham alimento. Então não tenha medo de ser cristão. Mas veja bem, para nós aguentarmos, a nós que queremos servir o Senhor está nos preparando. E como é que Ele está nos preparando? O Senhor nos prepara fazendo com que a gente dependa totalmente de Deus. Gente, sabe essa palavra depender de Deus? Atordoa a gente. Porque todos nós queremos ser independentes. Nós não queremos depender de ninguém. De modo especial, deixa eu dizer, depender de Deus